Este é São João Batista. Não confundir com São João Evangelista. São João Batista, uma figura crucial no cristianismo e no catolicismo. Um santo que é festejado a 24 de junho. O que de resto é até algo de raro, porque geralmente quando assinalamos o dia de um santo, estamos a marcar o dia da sua morte. Ora, São João Batista é uma exceção, porque segundo a sua hagiografia, a biografia do santo, 24 de junho é a data do seu nascimento. São João Batista, que é de facto o santo popular da cidade do Porto. Estamos aqui bem no coração da cidade. Sim, o santo popular, não o santo padroeiro. Embora muitas vezes as pessoas achem que São João é o padroeiro do Porto. Em boa verdade, o Porto já conheceu 3 padroeiros desde as origens da nacionalidade. O primeiro é, curiosamente, o mesmo de Lisboa. E sim, da mesma forma que São João não é o santo padroeiro do Porto, Santo António também não é o santo padroeiro de Lisboa, mas sim São Vicente. E esse foi, de facto, na origem, o santo padroeiro do Porto. A partir de 1500, vamos ter um novo santo padroeiro no Porto, São Pantaleão. E desde o início da década de 80 do século XX, que o padroeiro da cidade é, em boa verdade, uma padroeira. E, em boa verdade, uma imagem de Nossa Senhora que desde há muitos séculos, desde a Idade Média, nos aparecia em destaque nas armas, no brasão da cidade. Nossa Senhora da Vendôma. Sim, é ela a padroeira do Porto. Mas uma coisa são os santos oficiais, os santos protetores, padroeiros da cidade. Outra coisa é o santo a quem a cidade dedica a sua mais relevante festa. São João Batista. E de facto, este apego da cidade a este santo, a esta festividade que há muito que é assinalada, bom, isso torna-se bem evidente aqui, no lugar onde nos encontramos, a Praça da Ribeira, como eu vos dizia, coração da cidade. Pelo menos durante séculos, o grande coração do bulício mercantil do Porto. Uma cidade, como o próprio nome indica, Porto, nasceu e se afirmou como uma cidade portuária. Uma cidade que sempre dependeu do Rio Douro. E por isso, esta praça voltada para o Douro, este local de encontro, de negócio dos mercadores, de toda essa azáfama, esse bulício de carregar e descarregar as embarcações, sim, esta Praça da Ribeira tinha que estar também associada a São João. E desde o século XVIII que a imagem de São João domina a praça neste nicho sobre esta fonte que foi então aqui construída. Claro que a imagem que nós hoje observamos não é original. A primitiva tombou há muito tempo e quebrou-se, mas no final do século XX foi substituída por esta intervenção contemporânea de um dos grandes escultores portugueses da transição do século XX para o século XXI, Cotileiro. Embora, na verdade, nos primeiros anos, a população local teve alguma resistência a esta escultura, nas suas linhas muito modernas, utilizando um material, mármore, que não é habitual do Norte, e ainda por cima, dizia-se, nem o cordeirinho tem ao colo esse elemento tão icónico, tão tradicional do São João. E depois, de facto, as linhas muito modernas, reparem, no facto de ele apresentar aquelas linhas verticais que evocam a pele que a imagem de São João tradicionalmente ostenta. De tal forma que ainda hoje há alguém que diz, quando se olha para o São João, não estamos bem a olhar para o São João. Olhando para ele, para a sua barba, para essas linhas verticais, que também podem ser confundidas com uma concertina, há quem diga que este é um monumento aqui em Barreiros. Enfim, a habitual ironia dos portuenses, neste caso, em torno da festividade do seu santo mais popular. Uma festa muito antiga.
Sim, são muito antigas as festas a São João na cidade do Porto. Em boa verdade, é bem provável que remontem a épocas até anteriores ao cristianismo, mas sobre esses eventuais alicerces de origem pagã, voltaremos a falar mais tarde. Estamos aqui junto da última porta, da pequena porta, um postigo que resta da muralha fernandina, construída no Porto no século XIV, cintando toda a cidade. E é exatamente do século XIV que nós possuímos uma das mais curiosas e antigas referências a festejos de São João na cidade. Mais precisamente, em 1384, no momento em que o mestre Davis, futuro rei Dom João I, se encontra cercado em Lisboa pelas tropas de Castela e pede o auxílio ao Porto. Ora, nesse momento, quando os representantes de Dom João I chegam à cidade, há referências que aqui estavam a decorrer festejos a São João, nomeadamente um torneio. Enfim, o que nos revela bem de como já nessa época, e a referência é concludente quanto a isso, seja uma velha festa, como estava já bem alicerçados os festejos a São João no Porto, nesse século XIV, em que a muralha fernandina foi erguida. Ora, também em Lisboa existia uma imponente muralha associada ao rei Dom Fernando. Essa muralha dentro da qual o mestre Davis resistia à investida castelhana e ao qual conseguiu sobreviver, em parte, graças ao apoio que o Porto irá prestar. Mas, a propósito de muralha fernandina também em Lisboa, e a propósito de São João, vale a pena irmos até à grande cidade do estuário do Tejo e perceber qual o impacto de São João em Lisboa. Debruçados sobre a Alfama, estamos num dos lugares mais turísticos e concorridos de Lisboa. Estamos mais precisamente junto da igreja de Santa Luzia e de São Brás. Um espaço incontornável em Lisboa quando nos referimos a São João Batista. Sim, porque quando evocamos esse momento, essa noite de São João, de 23 para 24 de junho de 1384, quando o Porto decide vir em socorro de Lisboa, esse Porto que estava rodeado pelas muralhas fernandinas, exatamente em 1384, também Lisboa se encontrava cercada dentro das muralhas fernandinas pelo exército de Castela. E a presença de São João na capital, a sua devoção e vocação é muito antiga, como afinal nos recorda esta igreja, que no seu aspecto atual, enfim, é posterior ao terremoto de 1755, mas a tradição remete-nos para uma época muito anterior a 1384 e para um outro cerco, aquele que Afonso Henriques impôs a Lisboa e na sequência da qual a grande cidade do estuário do Tejo passava para o lado do Condado Portucalense, para o lado cristão. E segundo a tradição, de imediato a Ordem dos Cavaleiros de São João de Jerusalém do Hospital, que haviam auxiliado Afonso Henriques na tomada de Lisboa, passam a ter aqui um lugar importante. E nesta colina, sobre a Alfama, aqui vão erguer esta igreja. Essa é a tradição. A verdade é que sabemos que logo no início do século XIII, poucas décadas depois, de facto, a Ordem dos Cavaleiros de São João Batista, São João do Hospital, os hospitalários, eram os principais proprietários da cidade e do termo de Lisboa. Sabemos também que pouco tempo depois, já no século XIII, um filho ilegítimo, bastardo, do rei Afonso III, um cavaleiro da Ordem do Hospital, é sepultado neste local. Nesta igreja, que ficará também associada à devoção a Santa Luzia e São Brás, mas é de facto um templo que durante séculos esteve profundamente ligado à Ordem do Hospital e por isso também
à devoção a São João Batista. É verdade que esta ordem tem de início, ainda no tempo de Dona Teresa, reforçada pelo filho Afonso Henriques, tem a sua sede em Lessa do Balio, a algumas léguas de distância do Porto. Mais tarde, a sede da Ordem do Hospital de São João Batista do Hospital passará para o Crato. Mas, pontualmente, aqui funcionou também a cabeça do priorado. Esta foi sempre uma igreja de referência em torno da Ordem do Hospital, que mais tarde ficará conhecida, até os dias de hoje, como a Ordem de Malta, decorrente do facto da sede internacional da Ordem ter passado para essa ilha no Mediterrâneo, a Ilha de Malta. Entretanto, em 1834 dá-se a extinção das ordens religiosas no nosso país. E só em 1951 é que o Estado português retomou as relações com a Ordem e, 7 anos depois, em 1958, de novo, o velho templo em Lisboa, ligado a esta Ordem e à devoção a São João, passou a ser o espaço, aquele que é a sede em Portugal dos cavaleiros desta Ordem religiosa. E, sintomaticamente, não são poucos os anos em que, no dia 24 de junho, nesta igreja, são armados os cavaleiros portugueses da Ordem de São João Batista do Hospital. Mas, para lá dessa presença de São João Batista em Lisboa, desde os finais do século XII, na sequência da tomada da grande cidade do Tejo, essa presença institucional decorrente da grande presença da Ordem dos Cavaleiros de São João de Jerusalém do Hospital, a verdade é que a popularidade do santo em Lisboa parece-nos ser reforçada já no século XIII pela construção de uma igreja que lhe é totalmente dedicada. Esta, aquela que é conhecida como a Igreja Matriz do Lumiar, em boa verdade, a Igreja de São João Batista. Ela foi erguida em 1276 por ordem de Dom Mateus. Era então o bispo de Lisboa. E desde logo, esta igreja vai ser particularmente protegida, nada mais nada menos do que pelo rei Dom Dinis. É Dom Dinis que aqui faz colocar uma famosa relíquia, o crânio de Santa Brígida, que tinha chegado a Lisboa pouco tempo antes, trazida por 3 cavaleiros, o que vai, obviamente, conferir maior popularidade à Igreja de São João Batista. Mas esta relação próxima do rei com esta igreja dedicada a São João será também sublinhada pelo facto de, também pouco tempo depois, ele doar o padroado, ele doar os direitos desta igreja, nada mais, nada menos do que ao seu filho predileto, que não era Afonso, o futuro rei Afonso IV, mas sim Afonso Sanches, um filho bastardo, um filho que ele havia tido antes de casamento com a Rainha Santa Isabel. Afonso Sanches, que ficará conhecido, por exemplo, por ser o responsável, entre outros, juntamente com a sua esposa, pela construção do famoso convento de Santa Clara, em Vila do Conde. E é já a viúva de Afonso Sanches que, no início do século XIV, vai doar esses direitos desta igreja a um mosteiro que também era de particular afeição do seu sogro, de Dom Dinis, o mosteiro de Odivelas. Por essa altura, a igreja ainda era uma igreja bem mais modesta, de uma única nave, mas sabemos que já em época posterior, no século XVI, ela vai ser significativamente ampliada, passa a ser uma igreja de 3 naves, e dessa época ainda hoje podemos contemplar aqui na lateral um portal manuelino. O terremoto de 1755 deixará aqui também as suas marcas, mas já antes, no início do século XVII, como nos deixa bem expressa aquela inscrição 1603 sobre a porta principal de acesso ao templo, percebemos as diferentes fases
que esta igreja teve. Uma igreja que, em Lisboa, nos recorda a popularidade que também aqui tem São João Batista. Mas aquela que é indiscutivelmente a mais fabulosa e monumental estrutura de devoção a São João Batista na cidade de Lisboa é, de um modo incontornável, esta capela. A capela de São João Batista no interior da igreja de São Roque. Aquele que é também um espaço monumental de referência na capital. Uma igreja que na sua origem e durante séculos esteve associada à Companhia de Jesus, a igreja de um convento dos jesuítas, até à sua expulsão por Marquês de Pombal. E é nessa altura, mais precisamente em 1768, que a tutela da igreja passa até os dias de hoje para a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Mas a origem desta capela está associada a D. João V, o magnânimo, o Rei Sol português, beneficiando de um contexto económico, financeiro, assente muito nas riquezas, nas pedras preciosas, no ouro que chegava da colónia sul-americana do Brasil e também de um contexto político muito preciso. Estamos no auge do absolutismo e o Rei Sol demonstrava todo o seu poder, a sua influência, também através de um conjunto notável de obras que patrocinou e que resultaram da sua vontade. O caso mais famoso é, obviamente, o convento de Mafra, mas também esta capela. Aquela que, para muitos, é considerada como uma das mais dispendiosas capelas alguma vez produzidas no mundo. Importa sublinhar que D. João V encomenda esta capela a um conjunto de artistas italianos, nomeadamente aos arquitetos Luigi Vanvitelli e Nicola Salvi, que vão produzir a capela entre 1742 e 1747 em Roma, envolvendo também um conjunto notável de artífices, fala-se em mais de 130 artífices muito qualificados, incluindo pintores, como é o caso de Masucci, que vê muitas das suas pinturas depois transformadas em fabulosas obras de mosaico. Produzida em Roma, a capela será depois desmontada e transportada, segundo a tradição, em 3 barcos até Lisboa. Será depois remontada por volta de 1750 e entrando definitivamente ao culto em 1752. E sim, sobreviveu ao terremoto de Lisboa. Para lá do seu esplendor artístico, ainda influenciado pelo barroco, mas já apresentando também claras linhas neoclássicas, a capela de São João Batista vai ser produzida com elementos, com materiais raros e valiosos. Ágata, mármore de Carrara, alabastro, ametista, jade, lápis lazuli e temos até algumas intervenções em madeira com incrustações de marfim. Enfim, uma peça fabulosa produzida por um rei que se chamava João e que não se limitou apenas à construção da capela. Vai também equipá-la com um conjunto de fabulosas peças de ourivesaria, paramentaria, que constituem o tesouro da capela de São João Batista. Um tesouro que, curiosamente, esteve na origem há 120 anos do Museu da Igreja de São Roque. Um conjunto de peças que, neste momento, se encontra em vias de classificação, o seu conjunto, como Tesouro Nacional. Estamos de regresso ao Porto. Descemos a Rua de São João, uma importante artéria aberta no século XVIII, construída sob
o Rio de Vila, o que nos conduz de novo até às margens do Rio Douro e a esta icónica Praça da Ribeira, dominada pela imagem de São João. Vimos como este foi um santo importante ao longo dos tempos, do ponto de vista da devoção católica. Mas a verdade é que, quando olhamos para as festividades no Porto em torno de São João, elas têm muito pouco de religioso. Afinal, por trás desta devoção aparentemente católica, nós estamos como há muitos milhares de anos no nosso hemisfério, nesta altura do ano, estamos, no fundo, a assinalar o solstício do verão, a entrada da época da abundância. É isso que em muitas culturas, muitas religiões anteriores ao cristianismo já se assinalava este momento. A chegada do verão, a época da abundância e, se possível, desenvolver atividades propiciatórias, mágicas, coisas que de facto façam com que seja mesmo a época da abundância. E reparem, se nós queremos que agora a natureza esteja verde, repleta de frutos e não tarda nada também poder colher os cereais, então festejemos isso com esses elementos. E é um pouco isso que está por trás desta tradição de andar com o manjerico, o alho porro, as ervas de cheiro. E queremos que seja uma época, porque é fundamental para a produtividade, que seja uma época quente. E por isso, o saltar das fogueiras, que mais tarde evoluiu também para lançar ao ar os balões de ar quente, mas a água é fundamental e por isso sempre esta vontade de que na noite de São João haja orvalhada, ou então vamos nós dar um mergulho no rio ou no mar. Sim, por trás desta festa existe uma longa tradição em torno de festejar a chegada do verão e do solstício, profundamente arraigado entre as práticas do homem do campo, do pagos, dos pagãos. Mas festas e fenómenos hoje aparentemente católicos, mas que resultam claramente de uma cristianização de práticas mais antigas, temos muitos outros exemplos para lá da noite de São João. Mas isso são já outros factos, também algumas lendas, futuros caminhos da história. Mas o que vos queríamos mesmo hoje desejar é um bom São João.